Essa música Edelweiss é do filme da Noviça Rebelde. Ah, é? É por isso que, assim, que tinha alguma coisa da Noviça Rebelde no site que eu vi. Exato. E por isso, eu não entendi bem, porque eu estava à noite fazendo isso. Se você perguntar o Divaldo, ele vai falar a mesma música. Não diga! Ele gosta muito, Pelo menos eu pesquisei com carinho. Você está aqui mesmo. Nosso bom dia a todos, boas-vindas ao Grupo Espírita Batuíra, nesta manhã domingueira festiva, em que nós teremos a alegria de ouvir a queridíssima Sueli Caldas Schubert, deve ser parente do compositor. Aí agora é de Schubert. Mas não é da minha família. Antes de entrar propriamente no nosso expediente, só ficar um convite. Para quarta-feira, próximo dia 18, às 14h30, nós teremos outra queridíssima aqui, que é a professora Heloísa Pires, conforme já anunciamos nos outros domingos. Nós vamos compor uma mesa e depois decompô-la. Não ocupem os lugares daqueles que forem convidados à mesa, senão eles vão ficar bravos comigo. Por isso, eu convido primeiro o nosso médico de transporte, da dona Heloísa, da dona Sueli, que é o Oceano, sempre acompanhado de sua esposa. Nós vamos chamar o nosso presidente à mesa. O Geraldo falou para eu não chamá-lo, mas eu vou chamá-lo. Por favor. E a Roseli. Então, feita essa composição, isso é para sair na foto, tá? E para, obviamente, termos os seres que farão as preces já à mesa. Então eles já sabem que um deles fará de abertura e o outro fará de encerramento. Eles devem imaginar quem são. Bem, a Sueli Caldas Schubert, para quem não sabe, eu acho que todos já sabem, é médium e notável oradora, vocês vão comprovar. Dedica-se às atividades espíritas desde a juventude, especialmente no âmbito da mediunidade e na divulgação do espiritismo. Foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde reside atualmente. Autora dos livros Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita, Os Poderes da Mente. Testemunhos de Chico Xavier, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, dentre outros. E a Roseli já acaba de me alertar que essas obras estão lá embaixo à venda, quem quiser. A senhora vai autografar depois. Ela disse-nos que autografará. Vamos garantir que o futuro acontecerá depois da palestra. Então, feita esta apresentação e esses leves comentários,
nós vamos pedir ao nosso querido presidente. Elias, posso quebrar o protocolo? O senhor manda. O Oceano vai usar a palavra. Uma informação extremamente importante. Esse fio, Chico. A Sueli, eu descobri que a Sueli, ela é neta de espíritas do berço, por parte do pai, por parte da mãe. Então vocês vão até 1800 e pouco, que já era o pessoal da família dela, já eram espíritas. É verdade. Não teve ligação. Não, seu avô. Seu avô, não é? Três gerações. Agora é a sexta geração de Sexta geração, Obrigado, desculpa. Isso, é um prazer. Muito bem. Antes da gente proferir a prece, me permitam agradecer a senhora Sueli pela presença dela aqui hoje, que nos engalana essa manhã de domingo. E eu faço isso em nome da nossa diretoria. E se alguns dos conselheiros aqui presentes me permitirem, eu também faço isso em nome dos nossos conselhos fiscal e conselho administrativo. Lá em casa nós organizamos os nossos livros, os livros espíritas, ou pela importância do autor, ou pelo assunto que é tratado. E seja por um ou por outro método, os livros da nossa Sueli Caldas Schubert ocupam as prateleiras mais altas. Deve ter algum motivo. Os primeiros livros que nós temos nas prateleiras mais altas são de Kardec. Então, é nessa região que os livros delas estão. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, eu convido a todos para nos acompanharem mentalmente nessa prece. E a nossa prece vai até o mais alto, aonde nós encontramos a figura do nosso Mestre Jesus. Aquele Mestre que não se confunde com a sua figura crucificada, envolta num clima de dor e sofrimento. Mas é a figura do nosso Mestre que arrastava as multidões na antiga Galileia, Jerusalém, fazendo com que as pessoas o procurassem, levando junto consigo os seus doentes, em busca da mitigação do sofrimento, em busca da cura. E através da palavra, Jesus apontava a todos a vida futura. Vida essa que a nossa doutrina espírita, há cerca de 150 anos, vem restaurar. Por isso nós pedimos, Mestre Jesus, pedimos a todos os espíritos que fazem parte da equipe espiritual do Grupo Espírita Batuíra, que sustentam as atividades doutrinárias dessa casa, as atividades assistenciais, as atividades ligadas à educação e à saúde, que eles possam abençoar a nossa palestrante de hoje. Sabemos do seu profundo conhecimento, sabemos da facilidade com que ela traduz, através das palavras, aquilo que, de forma quase que perfeita, ela se inspirou e colocou nos seus livros. Que ela possa se sentir extremamente confortável aqui na nossa família e que ela sempre encontre as nossas portas abertas e os nossos braços abertos para recebê-la. Sempre. Assim seja. A palavra é sua. E a mesa está sendo decomposta. Ah, não, mas ele está caindo. Ele caiu um pouquinho. Vê se Obrigada, vai poder.
Tá na altura boa? Então tá. Bom dia a todos. Bom dia. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma bênção para mim estar aqui nesse momento. Uma alegria muito grande de encontrá-los, de conhecer a casa, tudo isso é uma dádiva que o Pai nos concede. Eu quero dizer que eu sou uma aprendiz, estou aprendendo. E então, estou nos estudos como todos aqui presentes. E também o nosso trabalho é um trabalho assim de uma pessoa que está estudando e procurando aprofundar mais nos conceitos da doutrina, que traz para nós o Evangelho de Jesus de volta. Está trazendo aquilo tudo que o Mestre ensinou na sua pureza primitiva, inicial, sem quaisquer tipos de adulteração, quaisquer tipos de modificações, de supressões também. Portanto, é essa a nossa busca, que eu creio que é de todos também, que desde o momento que nós começamos a nos aproximar da doutrina espírita e posteriormente quando ela passa a fazer a parte importante da nossa vida, mais importante, aí sim nós estamos plenamente engajados e plenamente conscientes daquilo tudo que ela apresenta para nós. Olha, nós vamos falar sobre a consciência espiritual da lei de Deus, mas nós poderíamos colocar também no plural, das leis de Deus. Porém, como deixamos no singular, devido à ideia de que há uma lei magna, uma lei magistral, maior que tudo, e as outras são decorrentes dessa lei, são subdivisões, digamos assim, mas poderíamos dar outro enfoque, mas sempre trazendo essa noção da lei de Deus, que nós, espíritas, temos a aproximação, nós temos uma forma de compreensão que os nossos outros irmãos dos diversos ramos do cristianismo não têm ainda, exatamente porque estão limitados em dogmas, em ideias que não podem ser apresentadas de outra forma a não ser daquela maneira que são apresentadas para o público, e especialmente que ninguém vai ficar pensando, ninguém vai tentar sair daquela ideia que está sendo exposta para ampliar o raciocínio, infelizmente. Mas o Espiritismo nos propõe exatamente isso, a expansão do raciocínio, a expansão da mente. A ideia que nós devemos ter sempre presente de que o Espiritismo nos convida a uma nova forma de pensar. E isso é vital, essencial para a nossa condição de espíritos imortais. Somos espíritos imortais. É a primeira coisa que vai mudar tudo, porque para esses nossos irmãos a vida é uma só, e eles não têm a noção de serem criados para a evolução, para o progresso, para melhorar a sua própria condição, não aceitam a reencarnação, e eu digo assim na quase totalidade. Evidentemente, existem aqueles que estão procurando mudar um pouco essa situação, de pensar melhor, de estudar mais, de fazer perguntas. O importante é a pessoa perguntar, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Ela precisa perguntar isso. Se ela conforma que a vida é aquilo daquele jeito, não tem outro jeito, ela vai manter o seu pensamento estratificado. Ela vai manter o seu pensamento sem ter uma possibilidade de expandir e de trazer uma felicidade, sim, do que o conhecimento nos proporciona. O conhecimento nos proporciona uma visão feliz do universo. Começamos a entender que nós somos cidadãos do universo. Vamos começar com uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. Eu gosto muito de fazer essa introdução com esta passagem, porque é muito interessante. Os fariseus perguntaram, porque Jesus sempre falava o reino de Deus, o reino dos céus. Eles ficaram curiosos. Onde seria o tal do reino que ele falava tanto, o profeta? Ele falava tanto nisso? Aonde estariam? E eles vão perguntar. A resposta é bem conhecida. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Eu fico a imaginar que eles não ficaram satisfeitos com a resposta. Devem ter achado uma resposta muito assim, sem ter, afinal não tiveram resposta nenhuma.
não ficar sabendo de coisa alguma. E mantiveram aquela situação de não conhecerem, não ficarem sabendo e não ter assim um mapa ou um direcionamento de aonde ficava o reino de Deus. Isso está em Lucas 17, 20 e 21. A doutrina espírita vem nos trazer hoje a explicação dessa passagem do mestre. E aí nós sabemos o quão felizes somos de ter esta explicação. Mas vamos ver o que está em o livro dos Espíritos, aliás, no caso, em o Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Kardec escreve: o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Só esse trecho já é tão avançado, é tão belo, tão profundo, que nos remete a uma visão cósmica, já está aqui proporcionando isso. E mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, de todos os seres no mesmo mundo, e os seres de todos os mundos. Olha que visão nessa frase também. Na vida de cada um de nós, não é? Todas as existências que já vivenciamos, elas fazem parte do nosso acervo. Elas são aquilo que nós necessitamos para o processo evolutivo. Porque se lembrarmos e fixarmos bem essa ideia, que quando Deus nos criou, nós estávamos no zero. Fomos criados simples e ignorantes, vamos dizer, zero de evolução, zero de trabalho, de reencarnação, tudo era zero. Nós estávamos começando, era o marco inicial, o primeiro passo, o primeiro momento, mas aquele ser que está nesse primeiro instante vai começar a sua trajetória. E a partir daí, essas existências todas que foram acontecendo ao longo de milênios, começaram a fazer parte da nossa bagagem, do nosso acervo, e com isso nós temos então a solidariedade que conjuga todas as existências, porque uma existência não está sozinha da outra, ela não é separada da outra. Porque lá foi a pessoa, tinha o dom da música, não apenas para compor, mas para tocar, e agora não sabe tocar uma nota, não sabe coisa alguma. Então a ideia é que uma existência é completamente separada da outra, não é não. É que naquela a pessoa adquiriu um conhecimento, conseguiu um treinamento, uma aptidão que foi aos poucos sendo aprimorada. Mas na outra, ela precisa aprimorar outros aspectos. Se ficar repetindo a mesma coisa, vai tomar tempo e não vai ter a condição de aproveitar bem a existência. Por isso, cada existência, embora tenha as suas raízes e o seu porquê no passado, a sua explicação no passado, ela é interligada com a que está surgindo. E aí, a partir daí, o que faltou naquela vai ser, aos poucos, conseguido alcançar e vivenciar nessa que a pessoa está vivendo no presente. Muito bem, todas as existências nossas estão interligadas, mas a partir disso já dá a ideia de que todos os seres do planeta têm essa mesma ligação em todos os mundos, aliás, no mundo em que a pessoa está encarnada. Todos os seres, os 7 ou 8 bilhões de seres humanos que vivem aqui no nosso planeta Terra, têm as suas existências interligadas. E outra coisa importantíssima, todos os seres de todos os mundos também estão interligados. As humanidades, não podia ser de outra forma. Deus não criaria uma humanidade em determinada região, em determinada galáxia, completamente desligada das outras, de outros mundos, de outros planetas, de outras circunstâncias. A partir daí nós vamos ter essa noção de fraternidade universal, de amor, de todos esses sentimentos
que expressam virtudes, que expressam conquistas, aprimoramentos, todos fazem parte de um todo, sim, maior, e a cada um segundo as suas obras, como Jesus ensinou, que nós vamos aprendendo até chegarmos a um ponto melhor. Muito bem, nesse caso, o Espiritismo está dilatando o nosso pensamento, está propondo essa expansão. Vamos pensar maior, não vamos ficar apenas numa ideia muito limitada, muito pequena, vamos pensar grande. Vamos pensar que nós estamos aqui por um projeto e que iremos depois para onde? E o que essa vida vale agora? O que nós podemos realizar nessa vida? E aí, enquanto ele diz aqui, não é? Essa existência, ela é importante para o espírito imortal. E o Espiritismo vai mostrar que essa vida é um elo nesse magnífico conjunto. A ideia de Deus é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. É agora o grande enigma Leon Denis. Na sequência, vamos lembrar as leis morais, que estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos. É importante porque nós estamos falando das leis da consciência. E sabemos que o professor Rivaio, quando ele estava compondo o Livro dos Espíritos e dividindo as partes do livro, a terceira parte ele vai designar como aquela que vai abordar as leis morais. E na questão 648 de O Livro dos Espíritos, ele vai propor a falange do Espírito de Verdade. No caso, talvez, o próprio Espírito de Verdade ali, ele propondo se 10 leis morais, e fala todas as 10, se são adequadas, se são aquelas apropriadas para constar da obra. E o Espírito de Verdade vai dizer que sim, e faz uma conotação com 10 leis da lei mosaica, daquelas recebidas por Moisés. 10 também. Então, 10 aqui leis morais, que podemos entender que são uma extensão e uma evolução das ideias do Decálogo. Então, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução. As outras leis seguintes, vejamos que uma é a consequência da outra. Conservação e o contrário, destruição. Sociedade e progresso, consequência, caminhando. Igualdade e liberdade. Que às vezes falamos assim, igualdade, da ideia que todo mundo é igual, que não tem uma liberdade, não tem uma identidade própria, uma personalidade própria, mas aí nós vamos saber que é diferente, o que é essa igualdade. Liberdade e, por fim, de lei de justiça, de amor e de caridade. Quando ele fala 10ª lei, o Espírito de Verdade vai dizer, esta é a mais importante, porque reúne todas as outras. E é realmente, porque no título, lei de justiça é a lei mosaica. Lei de amor, a lei que Jesus trouxe. E a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Essa é a verdade que a doutrina está propondo, está trazendo, está mostrando. Porque, de repente, nós vamos ver a fundamentação disso. Nós vamos ver o quanto a doutrina tem uma sequência didática e lógica que é impressionante, sobretudo lógica. Um raciocínio, uma coisa notável, fantástica. Mas para isso tem que ler. Mas muito mais que isso, tem que estudar. Não é só ler o Livro do Espírito de vez em quando, a questão tal assim, mas é ler os capítulos, entender, começar a se perguntar o que quer dizer isso aqui. Aí vai consultar o livro que desdobra aquilo. Nós temos aí uma quantidade de livros fantásticos. Só Chico Xavier tem mais de 500 livros. É claro que nós não vamos ter tempo de ler numa única existência. Eu não sei se alguém consegue ler 500 livros numa única existência. Aí a gente vai ver que a pessoa às vezes não consegue nem 100, nem 10. Agora, mais ou menos uns 150 pode ser que a gente consiga, não é? Mas como nós vamos ler também os que desdobram, nós alcançamos um número muito maior, porque vai desdobrando. E aí vamos ler Emmanuel. O que Emmanuel está dizendo disso, daquilo? Emmanuel também é uma quantidade de livros, né, de autoria dele, porque muitos dos livros do Chico têm outros autores também, e no conjunto é uma obra espetacular. E vem André Luiz
e depois vem Ivone Pereira, Joana de Ângeles, e vai por aí afora. Tem muita coisa para ler. Aí a pessoa não gosta de ler. Porque às vezes a pessoa não está acostumada. Ler um livro já cansa. Ler 10 páginas, a pessoa já esquece. O que foi que eu li mesmo? Que ela leu, mas estava pensando que no dia seguinte ela tinha que pagar uma conta, no dia seguinte ela tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então ela está aparentemente lendo, mas ela não está apreendendo. Ela não está pensando no que ela está lendo. E de repente ela tem que ler de novo. O que foi mesmo que eu li? Aí ela lê de novo. Está muito bom se ler de novo, para poder compreender, né? Agora aqui diz assim: pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. É o que está acontecendo. A humanidade vive a vida terrestre. E especialmente voltada para as questões da matéria, do campo físico, por exemplo, do corpo físico. Fazer tudo que o corpo físico puder permitir, puder alcançar, sabendo que esse corpo vai se deteriorar, sabendo que esse corpo, se houver muito desgaste, esse corpo deteriora muito antes. E sabendo que esse corpo, porque sendo a veste de um espírito imortal, ele pode apresentar desequilíbrios, distonias, enfermidades desde eternidade. Ou mais adiante na vida da pessoa. E de repente a pessoa tem, mas a minha existência foi cortada porque eu fui atropelado, porque bem estava atropelado, por quê? Estava ouvindo o sono, estava negócio no ouvido, estava vendo celular, estava olhando para as outras pessoas, estava com raiva de alguma coisa, estava com pressa por isso ou por aquilo, de repente a pessoa é atropelada porque ela se descuidou. Eu estou me lembrando agora, de repente, não estava nem nisso no meu pensamento, mas há anos atrás eu li um livro psicografado pelo Chico, de pessoas que desencarnaram assim, abruptamente, por descuido. E aí ele conta o caso de pessoas que caem no poço do elevador. Vocês veem que hoje em dia tem placas dizendo: olha primeiro se o elevador chegou. Porque a pessoa estava conversando, não chegou ainda, mas a porta abriu. E a pessoa anda pensando que vai entrar no elevador e cai lá embaixo do poço. Hoje em dia tem um aviso por causa disso. Mas, no caso, esse livro estava contando que rapazes, isso foi em Ribeirão Preto, deve ter assim, uns 30 anos o caso, e dizendo que eles foram nadar no rio e todos entraram assim, bem na beiradinha, mas um deles resolveu subir numa árvore e mergulhar de lá. Só que ele mergulhou num banco de areia. Ele vai ficar tetraplégico, totalmente imobilizado. E aí depois, mais tarde, ele vai dar uma comunicação pelo Chico, dizendo que a culpa foi dele. Porque ele buscou aquilo devido a não ter cuidado, devido a isso, devido àquilo. Então a pessoa que vai dirigir embriagada, o outro que dirige assim completamente descuidado, em altíssima velocidade. Então muitas vezes a pessoa busca alguma coisa que ela não teria propriamente que passar por aquilo. E aí, nesse caso, muitos espíritos jovens vieram contar, e Chico vai relatar isso nessa obra, que infelizmente eu não lembro o nome, porque ela veio à minha cabeça aqui agora, e há muitos anos que eu não leio, pode ser que ainda venha aqui daqui a pouco, né? Mas como a pessoa duvida da vida futura, o que acontece? Ela não toma cuidado, não faz mal, não é, achando que ela é quase assim, invencível. E de repente, a fragilidade humana se apresenta. E aí que nós temos que entender isso, porque nós, com a doutrina espírita, temos outra visão de uma enfermidade, de uma situação que acontece, de situações que são da nossa imprevidência, e outras que são porque abusamos do corpo, fizemos. E aí a completude da vida terrena que estava na programação daquela pessoa diminui. Ela poderia desencarnar com 80 anos, 90 anos, vai desencarnar com 60 porque fez tanta loucura, que aí abrevia. Como tem o contrário, a moratória. Aqueles que estão aproveitando o suficiente para o bem, para coisas produtivas,
podem ter uma, vamos dizer assim, uma moratória, viver um pouco mais, porque era importante a vida daquela pessoa. E hoje em dia tem muitas pessoas com moratórias, que a gente fica sabendo, não é? E o próprio Raul Teixeira conta que ele já teve 2 moratórias. É verdade, porque ele passou coisas muito, assim, perigosíssimas, mas não porque ele buscou, porque aconteceram. Mas aí ele teve as moratórias, a primeira e agora teve a segunda. Graças a Deus está se recompondo bem, não é? Então é assim, muitas vezes as pessoas... Meu pai teve uma moratória de 14 anos e ele sabia disso. Quando completou 14 anos, ele chamou os filhos e falou assim: minha moratória está terminando. E terminou mesmo naquele ano. Quando ele falou isso, era o mês de janeiro. Em dezembro, ele desencarnou. Em julho, ele ficou totalmente imobilizado, teve uma AVC, ele já era safenado, né? Então já tinha muitos problemas. Então teve uma moratória. Divaldo sempre fala das moratórias, né? Então isso tudo, mas depende da pessoa. Agora, se a pessoa abusa muito, se a pessoa não cuida, aí já é diferente. Mas na continuidade, vamos ver, eu sempre gosto de trazer um exemplo. Nós estamos falando da consciência. Vamos ver um físico quântico, que é Amit Goswami, que é um físico indiano. Ele é PhD em física nuclear. Ele tem várias obras muito interessantes. Então ele vai falar, vamos ver a noção da consciência dentro de um outro prisma, porque a maioria das pessoas mantém a consciência como a pessoa morreu, acabou. Porque a consciência está no cérebro, nos implementos cerebrais, qualquer coisa desse tipo. Vamos ver o que o Goswami fala. Ele diz assim: nos termos dele, a consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo, não local e que está em tudo. A ideia é que a consciência da pessoa está em tudo. Olha como que isso é interessante. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos material e mental de nossos processos de observação. Porque muitas vezes a consciência é definida como quando a pessoa tem consciência de si mesma, quando a pessoa sabe que existe. Os animais não têm consciência de si mesmos. Por mais inteligente que seja um cão, um cachorro, ele não chega em frente ao espelho e fala assim: eu sou um cachorro. A minha dona chama Érica, que é a minha filha que tem um cachorro, por exemplo. Eu sou... E aí ele vai falar: eu sou Sherlock, é o nome do cachorro. Mas não é assim, porque ele não sabe, ele não tem consciência. Ele olha, mas ele não sabe isso. Ele pode ter uma inteligência ainda fragmentária, como André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. O ser humano tem uma consciência contínua. O animal tem uma consciência fragmentária. Ele tem um momento de consciência só, porque ele foi treinado com alguma coisa, tem um instinto para aquilo, então é bem diferente. Mas ele está dizendo aqui que a consciência, ela cria os aspectos material e mental a partir dos nossos processos de observação. Porque é através da consciência que nós observamos as coisas, que nós tomamos sentido das coisas. Então, se a gente for analisar, eu tenho um tema no meu livro Os Poderes da Mente, que no momento está esgotado, já vai ser relançado agora em breve. Nos Poderes da Mente, eu apresento os poderes do ser humano, que nós poderíamos chamar de... porque no caso eu dei o nome de poderes, porque eu gostei para ficar o título, né? Mas potencialidades, são nossas potencialidades, ou seja, nossos poderes. E aí é uma lista de poderes, nós temos muita coisa, que nós não sabemos que temos e nem usamos. Mas algumas usamos bastante, como a inteligência, a memória, então a consciência das coisas usamos. E outras não tanto. A vontade. Nós temos muitas vezes má vontade. Quando devemos procurar boa vontade para as coisas. Vai por aí afora, né? Então, é uma quantidade de potencialidades notáveis. E aí, Goswami propõe um novo paradigma para a ciência que ele apresenta. O reconhecimento de que a ciência confirma uma ideia antiga, a ideia de que consciência e não a matéria é o substrato de tudo que existe. Porque
Porque as pessoas pensam que a base de tudo é a matéria. A base de tudo é o corpo físico. A base de tudo é esse mundo que a pessoa está vivendo. Então vamos aproveitar, porque daqui a pouco a pessoa morre. Aí tem que aproveitar o máximo possível. Então no livro dele, ele busca construir um novo paradigma. Uma ponte sobre o abismo entre a ciência e a religião. O livro que fala esse trecho aqui tem o título de O Universo Autoconsciente. Então eu gosto muito do Amit Goswami. Ele esteve há pouco tempo no Brasil, há uns 2 anos, não sei, fez palestra, fez tudo. Eu fiquei sabendo e achei muito interessante. Mas era no Rio, era aqui em São Paulo, não sei se estão sabendo. E lembrando que houve uma propaganda a respeito disso. Continuando, agora vem Leon Denis. A alma humana se constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. É uma irradiação da alma divina. Olha como vai crescendo e elevando o sentido. Contém em estado de embrião todas as potências e seu papel, seu destino, consiste em valorizá-las no curso de inúmeras existências, em suas transmigrações através dos tempos e dos mundos. É o livro do Leon Denis, O Grande Enigma. Vale a pena conhecer. O Grande Enigma. É uma belíssima obra. Portanto, aqui ele já está falando que a alma, trazendo uma ideia diferente, ou espírito, no caso, né? É o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. Por quê? Porque é uma irradiação da alma divina. E vamos ver isso agora, mais adiante. Vamos ver isso mais detalhado. Está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aí tem uma explicação. Kardec faz uma pergunta. Eu tenho dito ultimamente que Kardec, quando fazia pergunta, ele sabia a resposta. Porque ele não saberia fazer uma pergunta em determinadas situações, porque só quem conhece sabe fazer pergunta. Decorrente do conhecimento. E eu sempre pensei isso, mas agora, eu até contei ontem também, agora um jornalista que desencarnou no final do ano passado, eu nem conhecia, ou no princípio deste ano, acho que no princípio deste ano, Antônio Drummond. E eu estava vendo o noticiário, e aí veio a desencarnação de Antônio Drummond. E eu fiquei prestando atenção. Era um jornalista, muito querido pelo que eles falaram, e também com muitas obras boas e tal. E aí apresentaram frases dele. E uma das frases, eu copiei. Porque ele disse assim, o mais importante é a pergunta. A pergunta é o mais importante, porque denota o conhecimento. Só a pessoa que tem conhecimento sabe fazer pergunta. Porque senão pergunta as coisas primárias. Pergunta, por exemplo, se fosse perguntar, né, para Kardec, se nós fosse perguntar a Kardec, como é que é o nome da sua esposa? O senhor já conheceu ela há muito tempo, são casados, tem filhos. Então o que o senhor acha? Então o senhor escreve livros, né? Quantos livros o senhor já escreveu? Essas coisas assim, não é? Agora, se nós soubermos alguma coisa, nós vamos perguntar por que o senhor fez a notificação, qual a base disso, onde o senhor encontrou os fundamentos, e nós íamos começar a fazer perguntas porque conhecíamos alguma coisa da obra. Por isso o Kardec faz uma pergunta notável. Onde está escrita a lei de Deus? Mas que ideia também, né? Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita em algum lugar. Aí os Espíritos respondem, na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. Ela faz parte desses atributos que nós temos. A consciência, dessas potencialidades. A consciência é uma das potencialidades, é a mais notável talvez. Porque é na consciência que está a nossa história pregressa, desde o momento que nós fomos criados, até os dias atuais e os dias futuros. Portanto, a consciência é a base da nossa vida, da vida do espírito imortal. Tudo está gravado na consciência. E ela não erra, não. E nem deleta qualquer coisa. E nem mistura também. Então, nesse caso, está tudo acumulado lá. Tudo arquivado. Como diz Hermínio Miranda,
nosso querido Hermínio Miranda, ele diz assim que tudo está arquivado como se fosse um arquivo com todas as suas gavetas, tudo direitinho, nenhuma sai do lugar, ou seja, muda de uma existência para outra, mais para trás ou mais para frente. Tudo muito bem arquivado e tudo muito bem colocado. Então, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas agora vamos ver. Aí vem Emmanuel. Emmanuel vai dizer uma coisa fantástica no livro Fonte Viva. Eu digo que o livro Fonte Viva do Emmanuel, para mim, é o melhor. Porque os outros todos são muito bons, mas o Fonte Viva reuniu muitas mensagens importantíssimas. E nos outros tem mensagens importantíssimas também, mas esparsas com outras importantes, mas que abordam de outra forma outras questões. E no Fonte Viva é um conjunto fantástico. Então, vejamos o que ele fala no capítulo 30, cujo título é Educa. Eu tenho falado muito sobre esse capítulo, porque todo mundo precisa ler isso. Aí Emmanuel diz assim, num trecho do capítulo, não é logo nas primeiras frases, mais adiante um pouquinho. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É muita resposta, gente. É muito profundo e é muito belo. Mas vamos ficar nas duas primeiras frases. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Será? Será que nós sentimos isso, sabemos disso? Que Deus está em nós, está em toda parte. Deus está em nós. Deus está aqui, Deus está em todo lugar, Deus está no ser humano, Deus está onde? Na consciência. Perguntaram os fariseus, aliás, os fariseus perguntaram a Jesus, aonde está o reino? O que Jesus respondeu? Dentro de vós. E aonde está a lei divina? Aonde está? Na consciência. Podemos deduzir que o reino é a consciência. O reino de Deus está onde? Dentro de vós. Dentro de vós aonde? Nos implementos cerebrais, nos neurônios, nas sinapses, nos dendritos. Onde que está? Ah, não é também no cérebro, porque a pessoa morreu, aquilo tudo acaba. Aonde está? Na consciência fulgurante do Espírito. Espírito imortal. Muito bem. Aí, como que entender isso, né? Deus está em nós. E eu sempre lembro o poeta indiano. Eu li isso há alguns anos e tomei nota, porque quando a gente vê umas coisas assim, a gente deve tomar nota, porque é muito importante, de repente você vai usar aquilo. Eu tomei nota. O poeta indiano Kabir, aos 400 anos, ele escreveu da seguinte maneira: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que a gota está contida, que o oceano está contido na gota. Então vamos ver. A gota está contida no oceano e o oceano está contido na gota. Poucos sabem disso. E aí nós podemos dizer, nós somos gotas. Gotas. O oceano é Deus. Então, o oceano está contido em nós, as gotas, tanto quanto nós estamos contidos no oceano. É isso que está aqui. Deus está em nós quando estamos em Deus. É isso. Aí essa ideia da gota é boa, né? O oceano, porque nos mostra como que isso tudo pode funcionar. Como nós podemos entender melhor essa condição. E aí, é importante nós descobrirmos Deus em nós. Ultimamente eu tenho contado que eu sentia falta da presença de Deus na minha vida. Isso eu tenho contado a partir de uns 6 anos para cá, que aconteceu, um tipo de descoberta que eu tive, um insight, não sei bem o que. Mas a gente fala muito em Jesus. Você faz prece, você peça Jesus, você fala qualquer coisa, é tudo Jesus. Às vezes você fala maquinalmente, vai com Deus, Deus te abençoe, é tudo assim maquinalmente. Mas eu comecei a sentir que faltava alguma coisa.
E numa noite eu fiquei muito pensando nisso. Como que eu vou fazer, não é? Lembrando dos textos espíritas. E aí, de repente, eu acordei de manhã. E quando eu acordei, foi assim, uma coisa de súbito. De repente, eu falei assim, Deus está aqui, em voz alta. Deus está aqui. Deus está em mim. Quando eu falei isso, eu senti uma emoção tão grande que eu chorei. As lágrimas desciam. Me deu uma emoção tão grande que eu senti que eu estava descobrindo. E aí eu quero que vocês também descubram. Eu almejo que vocês também descubram, se é que muitos aqui já descobriram, né? Muitos já devem ter descoberto isso. Mas vamos descobrir que nós somos a gota contida no oceano e o oceano está em nós. Deus está em nós. Quanto estamos em Deus? Emmanuel diz tudo aqui. Agora, aí vem o probleminha. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, está falando que a gente é trevoso, tá? Destaque da nossa treva, quer dizer, do desconhecimento, da ignorância. A ignorância, não é? Então, essa é a treva humana, ainda estamos no escuro, agora que a luz está se acendendo no nosso mundo íntimo. Aí ele fala, é necessário o quê? Que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Nós colocamos muitas pedras no nosso caminho. Mas veja aqui mais um trechinho. Ah, não, aqui nesse aqui não fala, é da outra, mas eu mesmo vou falar. Na sequência aqui, desse texto, Emmanuel fala assim, educa, porque o tema é educa. Educa e transformarás a irracionalidade em animalidade. A animalidade, aliás, educa e transformarás a irracionalidade em raciocínio, o raciocínio em humanidade e a humanidade em angelitude. É a caminhada. Então, nós estamos, muitas vezes, ainda no segundo patamar, quando começamos a ter uma noção da nossa condição, que é agora, para entrarmos no campo da humanidade e chegarmos à angelitude. Nós vamos transformando da irracionalidade que viemos para, então, a nossa condição aí de seres inteligentes, para caminharmos para a humanidade e na humanidade caminhamos para a angelitude. Aí seremos espíritos elevados, porque já fizemos uma caminhada e já teremos um cabedal de conquista. Mas vamos para adiante que ainda vai ter mais explicação. Vejamos o que Leon Denis fala disso aí, da consciência e da presença de Deus em nós. Olha a clareza. Tudo que está em nós está no universo. Ele ampliou. E tudo que está no universo encontra-se em nós. Ele abriu de uma outra forma. Deus está em nós. Agora aqui ele já fala que é o universo. Porque Deus criou o universo, nos criou. Então nada melhor do que dar esse exemplo. Tudo que está em nós está no universo. Porém, a gente começa a pensar, mas será que as coisas que estão nas galáxias estão aqui também? Como é que a gente vai entender isso? Agora, tudo que está no universo está em nós. Nós estamos lá, como estamos aqui. E aí a gente vai começando a entender a pátria verdadeira do espírito imortal. E não é aqui, não é no planeta, é no universo. Nós somos cidadãos do universo. Isso, a nossa cidadania é universal. Aí ele dá uma explicação. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Pela alma, ele está ligado a todos os mundos, visíveis e invisíveis. É muita ligação, né, gente? Muita ligação. Nós agora estamos descobrindo isso. A nossa mente fica fervilhando de ideias novas. São ideias belas, são ideias que nos enriquecem interiormente, que nos traz uma visão muito mais ampla. E começamos a saber, porque pela literatura mediúnica, por esse conjunto de ensinamentos que vieram do plano superior através de Chico Xavier, de Emmanuel, desses espíritos que nos trouxeram essas noções maravilhosas que a doutrina apresenta, e comentando o Evangelho do Cristo, o que nós vamos aprender com isso? Nós vamos mudar, porque é coisa demais para nós mantermos a nossa canhada percepção da vida. Quando nós ampliamos,
essa ideia, aí acontece uma coisa extraordinária. E eu vou falar uma frase de um filósofo espiritualista, que é Humberto Roden. Humberto Roden, ele fala assim: até hoje ninguém morreu, nem o homem das cavernas, está vivo até hoje. Ou seja, o espírito. O que morreu? O corpo físico, ele está certo. Ninguém de nós morreu, nós já tivemos muitas existências. Era para termos know-how de morte, a respeito da morte. Conhecimento, hábito, costume. Já estaríamos mais exercitados no ato de morrer. Então nós temos medo da morte, a maioria das pessoas, medo da morte. Que horror, nós vamos morrer. Não é horror, não. Nós, espíritos, nós viemos da pátria de origem, nosso mundo é lá, nossa pátria é lá, nosso lar é lá, aqui é nada. Aqui é uma passagem. Mas aí a pessoa fica pegada. Ai, meu lar, minha família, minha casa, minhas roupas, meu carro, minha vida, meu tudo. É aqui. Não, tudo é lá. Ao contrário. O lar, a família, a casa, é tudo lá. Então, até hoje ninguém morreu. Era para nós, já sabemos disso. Mas aí a morte, ela apresenta o quê? Às vezes, a dor de uma enfermidade, uma morte trágica, às vezes acontece. A pessoa morre num desastre, num terremoto, pode morrer num incêndio, aí sim, ali é a dor daquele momento. Mas a morte em si, deixar esse mundo e passar para a pátria verdadeira, já é nosso conhecimento. E agora, com a doutrina espírita nos mostrando isso, já nos dá uma ideia melhor. Porque se nós estivermos passando qualquer problema grave, nós vamos lembrar que temos a bênção divina, o amparo dos amigos espirituais, se nós confiamos nisso, que vão suavizar aquele momento. Agora, se a pessoa reclamar, se a pessoa revoltar contra Deus, se a pessoa ficar de uma forma totalmente negativa, vai sentir mais dor, vai ser pior. Eu hoje falo assim, na vida atual. Quando você sai de casa, eleva o pensamento, nem que seja no relâmpago, a Deus. Pensa em Deus, que Deus me proteja. Porque você sai para a rua, você não sabe se você vai ser assaltado, atropelado, se vai cair uma coisa na sua cabeça. Você não sabe o que vai acontecer. E assalto muito, não é por aí afora, em todo lugar. Até em cidades pequenas agora tem assalto, tem bandos de pessoas assim, assaltando, matando, fazendo as piores coisas. Aí você pede ajuda. Emmanuel, ele fala assim, no livro Portal da Luz, que quando nós estamos na via pública, nós cruzamos com centenas de pessoas que não são nada para nós, são indiferentes, porque nós não as conhecemos. E ninguém se voltou contra nós, como também ninguém nos elogiou, não é? Então são diferentes. Mas desde o momento que você simpatizar com uma pessoa ou antipatizar, pode saber que é sinal de alguma coisa do passado. Porque é uma coisa grátis, gratuita, de repente, ai, que pessoa antipática, não suporta aquela pessoa. E às vezes pode ser até dentro do centro espírita, aí tem um lá que é antipático, agora tem outro que é uma simpatia, eu adoro ficar com aquela pessoa. Por quê? Porque tem alguma coisa. Então o antipático você vai fazer ele ficar simpático. Mas para quê? Seja você o simpático. Porque você também, se for antipático, né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que me tirou da vaidade, qualquer um que eu pudesse ter naquele momento. Uma certa vez, muitos anos, tudo meu, não sei porque tem década. Deve ser um mistério. É um mistério. Então, há décadas atrás, deve ter mais de 40 ou 50, eu estava, ainda não havia nem fundado o Centro Espírita Joana de Anjos, que tem 32 anos. E nós fomos criados lá no Centro Espírita, eu e minha família toda, o Centro Espírita Ivon Costa, que é um modelo, eu amo essa casa, e a nossa casa é filha lá do Centro Espírita Ivon Costa. E nós saímos não por briga, divergência, nada, nós saímos para desdobrar o trabalho. Muito bem, então o que aconteceu? Eu participava já da mediúnica naquela época. E então tinham na casa 2 reuniões mediúnicas, uma na quarta-feira e outra na sexta-feira. E aconteceu que da reunião de sexta-feira, uma senhora pediu para passar para a quarta, alegando que apareceu um serviço para ela fazer ou qualquer coisa, ela não podia mais frequentar na sexta, era médium e tal, e aí foi assim, ela não precisou passar por isso ou aquilo, já foi direto
na próxima semana, porque ela já é trabalhadora da casa há anos. Passou para a nossa reunião. E aí foi tudo bem. E um dia teve uma festinha. Porque nós fazemos assim com os grupos e tudo. Sempre que houver um aniversário, se a pessoa quiser receber o pessoal na casa dela, aí cada um leva uma coisa. Então tem essas festinhas. E tinha uma festinha dessas. E já tinha passado uns 2 anos que a senhora tinha ido para a nossa reunião. E estávamos lá todos reunidos, quando de repente ela resolveu falar uma coisa. Na frente de todo mundo ela falou assim: Sueli, eu fui para aquela reunião por sua causa. Quando ela falou assim, eu fiquei toda inchada, quer dizer, por minha causa. Ela foi para lá, porque ela queria trabalhar hoje para o trabalho. Aí sabe o que ela falou? Aí eu falei assim: ah, é? É, porque eu te achava muito antipática. Eu quis ir para lá para transformar a antipatia numa simpatia. Aí eu caí, né? Caí no cavalo, né? Aí eu virei para ela e falei assim, com uma vozinha muito fraca: e aí, o que você acha? Ah, bom, agora está tudo ótimo. Então, quer dizer, a gente tem que ver que a pessoa pode ter essa ideia da gente, não é? Outros já acham simpático, outros não. Mas Emmanuel diz que tem por detrás disso alguma coisa muito importante. E que a gente tem que transformar a antipatia em simpatia. Porque todos estamos ligados à imensa teia da vida universal. A verdade é essa. É uma teia cósmica. A física quântica fala isso, né? Nesse ponto. Agora, continuando, Leon Denis. E Deus está, assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. Olha como que ele vai ampliando e desdobrando e embelezando a ideia. É aquele lugar sagrado, o santuário, em que se encontra a divina centelha, a consciência. É o lugar sagrado onde se encontra a divina centelha. Isso é o livro Grande Enigma. E aí nós começamos a sentir a importância disso. Nós sermos conscientes. O que eu estou fazendo na vida? O que eu devo fazer? Estou errando ou estou acertando? Qual é a margem de erro, qual a margem de acerto? Qual é a margem melhor? Como que eu estou? O que eu tenho hoje? Então, nós vamos na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho falando isso, que nós temos que fazer uma viagem interior, que nós temos que conhecer a nós mesmos, e não ficarmos cheios de enganos: eu sou melhor, sou maior, sou mais boazinha, sou mais isso, sou mais aquilo, né? Porque de repente você vê que você é um aprendiz das primeiras horas, dos primeiros momentos, e você precisa fazer aquelas lições todas, conhecer aquilo tudo. É? Então você vai começar a fazer essa viagem interior, porque Jesus disse que o reino está dentro de nós, mas nós temos que conhecer. É importante, há 2000 anos ele falou isso. E nós já fizemos a viagem interior, nós já procuramos o reino dentro de nós. O reino é próprio mestre, é o conjunto dos ensinamentos dele, é o reino. Emmanuel tem falado que, nas obras dele, que o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. O que Jesus trouxe é a mensagem de Deus. Ele é o médium de Deus. E Jesus faz parte daquele grupo de espíritos, daquela falange de espíritos crísticos, que são co-criadores. Porque o Criador é Jesus. Aliás, é Deus. O Criador é Deus, nosso Pai Criador. Jesus também criado por Deus. Porém, Jesus já atingiu a condição de espírito co-criador. Portanto, o Pai do Céu delega a esses espíritos co-criadores responsabilidades assim que a nossa inteligência não alcança. Porque Jesus foi aquele que cuidou da formação do nosso planeta. Ele teve, então, a condição de co-criador do planeta. E assim por diante, esses outros espíritos também. Então ele não criou o planeta. É o Sol, a nebulosa solar, um desprendimento, quer dizer, criada por Deus. E aí vem aquela matéria para formar o globo, criada por Deus. Mas quem vai formar o mundo, aqui estabelecer as condições para que um dia o ser humano estivesse aqui no solo terreno, aí foi Jesus. E então ele veio para trazer exatamente essa mensagem, para trazer para a humanidade tudo aquilo que faz parte da lei divina. Começamos a ter consciência da lei divina.
E isso é importantíssimo. Nós agora já conhecemos as leis, conhecemos 10 leis. O conjunto é a lei divina total. E se nós começarmos, a partir do Livro dos Espíritos, mergulhar o nosso estudo, o nosso pensamento na divina lei e nas 10 leis morais, aí nós vamos ter essa descoberta fantástica da lei divina dentro de nós. Já em vigência, que ela já está. Ela começa desde o momento dos primeiros passos do Homem das Cavernas até chegar nos dias de hoje. Então essa lei vai despertando, ela vai assomando a nossa condição de percebê-la. E ao percebê-la, nós podemos burilar, melhorar, tomar conhecimento, ver o que está faltando, o que está demais. E isso é muito bom, fazer essa viagem interior. Agora, é interessante que, às vezes, espíritos se comunicam e falam certas coisas, que a maior parte instrutivas, não é? Quando são espíritos que têm uma evolução, que são os mentores, especialmente mentores da humanidade, como Emmanuel e Joana de Ângeles, por exemplo, que são mentores da humanidade. Muito bem. Mas, às vezes também, esses espíritos nos trazem possibilidades de descobrir por nós mesmos, porque eles não ficam mostrando tudo, eles apresentam, por exemplo, textos assim, para que nós depois venhamos a descobrir, para que nós depois possamos fazer essa viagem interior e a partir daí ter essa noção, conseguir alcançar tudo isso. Mas dentre as comunicações, às vezes nós temos lições impressionantes. E eu quero lembrar aqui uma das comunicações que está no livro Céu e o Inferno. No livro Céu e Inferno, nós temos na segunda parte, Allan Kardec vai colocar 66 comunicações de espíritos que se manifestavam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou em outro momento, aonde Kardec estava em uma reunião mediúnica, às vezes os espíritos se comunicavam. E Kardec fez algumas viagens, não é, no seu tempo, e muitas vezes ele participava não apenas de um momento numa assembleia na cidade, no país que ele estava visitando, e aí faziam uma festividade, alguma coisa para ele fazer um discurso, para ele falar e tal, ou então depois fazia uma mediúnica com algumas pessoas, alguns médios. E aí acontece que isso está tudo lá em O Céu e o Inferno, mas é decorrente dessas comunicações. E uma delas é uma das comunicações que eu cito muito, e vou citar agora, mas muito rapidamente, que é uma mensagem de um espírito que tinha vivido na Terra como criminoso. E essa pessoa assaltava as criaturas nas estradas, em qualquer lugar, roubava tudo e depois matava. E essas pessoas, as vítimas, pediam clemência, já que entregaram todos os bens, que eles poupassem a vida, mas ele não poupava, ele matava. Até que um dia ele conseguiu as autoridades da região conseguiram prendê-lo. E ele foi condenado a ser guilhotinado. E ele foi guilhotinado em setembro. Agora eu não estou bem lembrando do ano, 1864, por aí, 63. Mas por aí, quem quiser vai ler lá no Céu e Inferno, que vai encontrar Criminosos Arrependidos, o caso de Jacques Latour. Muito bem. Kardec vai para Bruxelas. Ele estava lá. E lá em Bruxelas fizeram uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, ali naquela época, as comunicações eram 95% psicográficas. Não havia muita comunicação assim psicofônica do espírito vir e falar através do médium. Mas naquela noite, uma pessoa, um médium, um homem médium, estava de frente a ele papel e lápis ou caneta, e ele vai dar uma passividade a um espírito que, ao começar a mensagem, empurrou o papel para longe e o lápis jogou para longe e falou assim: arrependo-me. Falou psicofonicamente, não é? Arrependo-me, Jacques Latour.
Aí eu vi um espanto geral, ninguém sabia quem era e o que ele estava falando. Então houve aquela surpresa mesmo, porque falar era uma coisa muito rara. E ele vai contar que o inferno é isso que eu estou vivendo. E ele conta que na consciência dele, os crimes que ele cometeu começaram então a mostrar os erros dele. Ele começou a ficar perturbado, sofrendo. E ao mesmo tempo ele sentia que os pés dele estavam mergulhados em poças de sangue, que era o sangue das vítimas. Então ele sentia aquele sangue, ele pisando no sangue das vítimas. Então ele falava, esse aqui é o inferno. E aí ele falava da consciência dele, do peso da consciência dele. E assim ele vai começar, ele vai dar 7 comunicações. Posteriormente, Kardec vai para Paris e ele foi também. O espírito foi também. E depois vai comunicar-se na sociedade parisiense através de outro médico que ninguém sabia de nada. Olha a autenticidade das comunicações, não é? Porque aí em outro médico já vai comunicar o Jacques Latour, contando o resto da história toda. Então é muito bonito. Ali nós vemos uma quantidade de comunicações de espíritos falando do peso da consciência, a consciência pesada, a consciência torturada pelo remorso, a consciência com vontade de melhorar. Então tem também a comunicação de espíritos felizes, aqueles que realizaram o que tinham que realizar. Esses são denominados de espíritos felizes. E aí nós vemos a necessidade que temos de apaziguar nossa consciência. Se já cometemos erros nessa atual agora, vamos fazer o bem, porque o bem, ele resgata o nosso passado. Tudo que nós pudermos fazer para beneficiar o próximo, e especialmente começando na família, nós devemos fazer. Porque às vezes a gente esquece da família. A pessoa é muito boazinha, muito educada lá fora. Quando chega dentro de casa, a pessoa é insuportável. E aí massacra a família toda, nada tá bom. Sabe essas pessoas exigentes demais, que quer tudo, mas cobra de todo mundo. Então tem aquelas pessoas que, quando ela sai de casa, todo mundo fica alegre. Já, tomara que demore bem lá fora. Aí quando chega, já chegou. Aí chegou o tal, né? E eu falo sempre do parente difícil. Todo mundo tem um parente difícil. Se não tem, pode esperar que vai chegar. O parente difícil, ele chega. Ou já está lá. O parente difícil pode ser um filho, uma filha, um esposo, a esposa, pode ser difícil. Mas pode vir através de um cunhado, uma sogra. Coitado da sogra, não é? Às vezes tem sogras maravilhosas, angelicais de boas. Mas a fama já é que a sogra é insuportável. Então não serve para nada a sogra, não serve para atormentar. Mas então a gente começa a ver que tem parente difícil. Agora, eu sou espírita, o resto da família não é não. Eu sou espírita, mas ali eu me dou bem com os outros elementos da família. Mas tem aquela pessoa que eu não me dou bem, eu suporto aquela pessoa. Mas eu sou espírita, o que eu vou fazer? Eu vou me tornar para a pessoa também um parente difícil? Ela deve pensar assim, mas esse meu parente também é insuportável. Ela pensa de mim, eu penso dela. Agora, eu sou espírita, o que eu tenho que fazer? Procurar conquistar o parente difícil. É difícil. Bom, mas não é possível. A gente consegue. A gente consegue. E às vezes começa com pequeninas coisas. É uma coisa que você fala assim, isso aí, a pessoa sai à rua, vamos dizer que o parente difícil é uma mulher. E a outra mulher sai à rua, ambas têm uma, vamos dizer, elas são parentes, tem parentismo. Aí sai uma delas à rua, aqui é espírita. E pensa assim, mas a fulana, ela está insuportável. Mas eu vou fazer qualquer coisa para melhorar isso. Já sei. Entra numa confeitaria, numa padaria, qualquer coisa, e come lá umas coisas, eu vou levar isso para ela também, leva bombom, leva uma coxinha, galinha, leva qualquer coisa. Chega lá e fala assim, eu fui lanchar
lembrei de você. Então eu trouxe aqui salgadinho para você, um bombom, né? Aí a pessoa vai lá, o que será que ela está querendo comer? Mas aí da outra vez você fala assim, ó, sabe o que é? Eu fui ver uma coisa lá na casa da minha amiga, então ela está vendendo lá uma echarpe, ou qualquer outra coisa, né? Ou então um creme, eu trouxe para você, porque eu lembrei que seu aniversário está chegando, e vai começando assim, com uma coisinha dela. A pessoa começa a pensar, não é? Se for um homem, um parente difícil, aí pode falar assim, ó, eu fiz a comida que você gosta. Não é? Agora é ruim quando são dois homens, um tem um time, o outro tem outro time, aí não dá certo não. Porque aí eles brigam por causa do time. Né? Mas a gente tem que conquistar. Se eu sou espírita e conheço as coisas, como é que eu não vou melhorar? Eu vou deixar assim? Eu sempre dou exemplo em separação conjugal. Separação conjugal é uma coisa muito difícil. Mesmo que a pessoa tenha pouco tempo de convivência com aquela outra pessoa. Vai separar de repente uma coisa que parecia unir, porque hoje em dia a gente vê assim, quer ver? Alguém da televisão que é famoso vai se unir a uma outra pessoa e diz assim, ele é o homem da minha vida, quero envelhecer com ele. Aí ele fala assim, ela é a mulher da minha vida, quero envelhecer com ela. O envelhecimento durou só 2 anos. Porque depois de 2 anos separa. Então durou 2 anos o envelhecimento. Por quê? Porque não era amor, era paixão, uma coisa passageira. Muitas vezes a pessoa fala, eu amo fulano, não ama nada. Porque se tiver, mais adiante ele conversando com outra mulher, ou com ela com outro homem, vai fazer um barraco, como eles falam hoje em dia, e joga as coisas da pessoa, e joga a pessoa do chão. Quer dizer, a pior coisa possível que eu estou ensinando para as pessoas. As minhas filhas são professoras, e uma delas contou que há uns tempos atrás, no ano passado, era professora do ensino médio, então é o científico, né, anterior. Então já são adolescentes. E a aula estava no intervalo. Ela ficou dentro de sala e os alunos saíam, porque ficava lá uns 10, 15 minutos, saíam. Nisso ela ouviu uma gritaria e ela chegou na porta. Quando ela chegou, 2 meninas, alunas dela, estavam no chão rolando agarradas no cabelo uma da outra por causa de um garoto. Então elas brigando por causa disso. E uma delas, com muito custo, conseguiu tirar do bolso um canivete. E a minha filha ficou parada, não sabia o que ia fazer. Ela falou, não posso chegar lá e para lá daquele. Mas o professor da sala ao lado, vendo aquilo, ele foi lá e separou as duas e tal, as duas desgrenhadas e xingando palavrão. Quer dizer, assim são as pessoas desde a adolescência, na ideia que é isso que deve acontecer quando um relacionamento é rompido, é desmanchado, não existe mais aquela ideia de ficar juntos. Aí o que acontece? Aquele que vai embora, que quer ir embora, cansou, arruma a mala e já está aí. A outra pessoa que fica rasteja, fica ajoelhada, chora, pede para a pessoa ficar, e aquela coisa toda, e por fim a pessoa vai embora assim mesmo, porque ele quer ir embora, está alegre, vai embora. Aí a outra fica. Pode acontecer 2 coisas, ou ela se mata, como está acontecendo muito, vai lá tomar qualquer coisa, pula do 20º andar, ou se joga debaixo das rodas do trem, cada um faz uma loucura pior que a outra. Porque eu não sei viver sem aquela pessoa. A pessoa não gosta de si mesma. E pensa que a felicidade está nos ombros de alguém. Ou ela pode tomar outra medida. Bem, se eles têm filhos, pensa assim, eu vou acabar com ele. Ou vou acabar com ela. E joga o filho contra o pai, e joga contra a mãe, e aí fica aquelas crianças no meio daquilo tudo. Aí tem um espírita nesse meio. No casal, um é espírita. O que ele vai fazer? Diferente. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Ele vai acabar com a imagem do pai ou da mãe, porque os dois não deram certo? Mas pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, dependendo, né, dos casos. Então nós temos que pensar o seguinte, eu sou espírita. E a partir daí, como age o espírita? Senão não vale nada. Não vale nada ter consciência que é espírita. E aí nós vamos procurar melhorar. Vamos procurar ser amigos, porque havendo uma separação não quer dizer que virou inimigo. Mesmo que houve desentendimento, mesmo que houve uma briga qualquer, mas depois pelo bem dos filhos, pela própria consciência da pessoa que é espírita. E assim vai indo, a gente vai contornando. A vida é difícil.
A vida não é fácil, a gente reconhece isso, não é? Mas agora nós já temos um conhecimento maior. E caminhando para a nossa parte final, a Joana de Anjos ensina: quanto mais a consciência aprofunda o autoconhecimento, mais fáceis se lhe tornam os esforços para a aquisição da plenitude do que Jesus denominou como o reino do céu dentro de cada um. Isso está no livro Ilumina-te. Agora, a Joana continua ainda: a consciência, entretanto, trabalha pela eleição do significado existencial, que é isso, saber o sentido da vida. Segundo, do equilíbrio emocional. Eu já sei o sentido da vida. Agora eu vou procurar ter equilíbrio emocional, porque eu já sei o sentido da vida. E aí, se eu conseguir isso, vem o bem-estar espiritual. Alargando horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular, após a morte, né? Até a morte. Então é no livro Entrega-te a Deus. Aí nós vemos o primeiro sentido da vida, depois compreendendo o sentido da vida, o significado da vida, especialmente o significado da vida na visão espírita e visão de Jesus. Aí eu procuro o equilíbrio emocional e o bem-estar espiritual vem depois. Ainda a Joana, ela vai dizer: no processo de crescimento moral através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao lado da jornada evolutiva. Todos transitamos. Ninguém foi um anjinho milênios atrás. Nós estávamos ainda na caminhada, não é? Olha bem, quando se foi despindo dos condicionamentos, a vida é feita de condicionamento. Nós somos condicionados nas mínimas coisas, que podemos chamar de hábitos, mas na amplitude da ideia são condicionamentos. Então esses condicionamentos podem reger a nossa vida. Tem gente que fala assim: ah, eu não mudo não, porque eu já tenho 50 anos, porque eu já tenho 60, porque eu já fiz vários cursos, é porque sou isso, porque é aquilo, eu não mudo não consigo mudar. Consegue. Porque quando a pessoa fala eu não consigo, ela bloqueou. Mas se ela fala eu consigo, ela vai conseguir. Eu vou conseguir, eu vou mudar porque eu quero melhorar, eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou tomar outro rumo, enfim, a pessoa pode mudar, não é? Então, fomos despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica, que é a consciência divina. Nós temos, meus irmãos, uma finalidade. Nós somos perfectíveis. Não vamos alcançar a perfeição divina, mas enquanto criados por Ele, nós temos uma perfeição relativa, que é a perfeição, por exemplo, de Jesus, espíritos que são co-criadores. Isso está no livro da Joana, Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Nós já estamos terminando. Leon Denis vai dizer assim: estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. E quando chega a certo grau de ascensão, a alma se torna, por sua vez, uma das potências, uma das forças ativas do universo. É Jesus, por exemplo. Ela se transforma num dos agentes de Deus na obra eterna. A visão disso é uma visão cósmica realmente, é uma visão universal. Porque nós temos uma finalidade. Nós somos imortais, mas nós temos alguma coisa a alcançar. E quanto mais alcançamos, mais temos para alcançar. Isso é infinito, é uma coisa que às vezes a mente da gente atualmente não consegue abarcar. O seu papel é transmitir as vontades divinas aos seres, quer dizer, aquele que já alcançou a evolução, aos seres que estão abaixo dela. Atrair a ela, em sua luz, em seu amor, tudo que se agita, luta e sofre nos mundos inferiores. Os espíritos superiores lutam para a felicidade dos espíritos que estão em mundos inferiores. Só essa ideia, ela é uma ideia simplesmente fantástica. Ela é uma ideia que nos dá a dimensão do amor divino. Todos os seres que melhoraram ajudam os que ainda não estão.
estão na retaguarda, que ainda não conseguiram melhoria, que ainda estão nas lutas. O grande enigma. O universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos, como campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando essa certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Isso está no livro do Leon Denis, No Invisível, que é um livro que cuida da mediunidade, mas tem também momentos gloriosos. Agora, nossa última frase. É o momento em que Jesus está dizendo: homens, aliás, através do Espírito de verdade, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É o Espírito de verdade no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, meus irmãos, esses espíritos superiores, liderados por Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, nós sabemos que eles nos estão ajudando. Depende de nós sintonizar, depende de nós elevarmos o nosso pensamento, e aí sim vamos alcançar tudo isso. E daí vamos entrar no reino dos céus, como diz aqui, o céu dentro de nós. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, muita paz. Profundamente agradecidos, nós vamos caminhando para o nosso final e, conforme já pré-anunciado, eu repito o convite para quarta-feira que vem, quem tiver disponibilidade, 14h30, 2h30 da tarde, a nossa querida professora Luísa Pires estará aqui neste salão proferindo palestra. E, como de hábito, a Roseli já está com um mimo na mão para dar à nossa querida Sueli em nossos agradecimentos pela sua participação no GEB nessa manhã. Mas esse mimo é porque nós achamos a senhora muito simpática. E pediu o Geraldo fazer a nossa prece de encerramento. Por favor, Geraldo. Então nós estamos muito agradecidos, Sueli, pela palestra brilhante que nos clareou muito bem os nossos pensamentos. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que a sua lei, Senhor, possa ser cumprida por todos nós. Jesus amado, que teu Evangelho brilhe em nossas mentes e em nossos corações. Agradecemos também ao nosso irmão Batuíra, ao nosso irmão Espartaco, que vibram por nós do outro lado da vida, bem como toda essa pleia de amigos desencarnados, espíritos amigos, que aqui estão conosco nesse encontro fraterno. A todos eles a nossa gratidão, e que nós tenhamos todos um bom domingo, uma boa semana e brilhantes reflexões sobre o Evangelho do Mestre Jesus. O Evangelho do Mestre que deve fazer parte de nossa vida no dia a dia. Que assim seja. Obrigado, boa semana a todos.